Amém, Keilinha. Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. E é verdade, né? Não há nada melhor do que ser conhecida como discípula do Senhor Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso que nos amou primeiro, a razão de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. E eu já quero agradecer aos irmãos o carinho, né, do Movimento Ora Brasil para com a nossa COAC. Eu vou pedir um minuto, estão batendo aqui no portão, é coisa muito rápida, tá? Só para eu. Keila, um minuto, não precisa nem. Graça Graça e e paz, paz, meus meus irmãos. irmãos. Aqui quem Quem está está falando falando é é aproveitando, aproveitando, né, né, a a saidinha saidinha da da minha minha mãe. mãe. Quem Quem está está falando falando aqui é aqui é Gabriel Gabriel Cruz, Cruz, né, o né, o presidente presidente da da COAC. COAC. Eu e Eu e meu meu pai pai estamos estamos aqui em aqui em trânsito, trânsito, chegando no chegando no aeroporto, aeroporto, mas mas estamos estamos acompanhando acompanhando aqui a aqui a reunião. reunião. Que Que Deus Deus abençoe a abençoe a todos todos e e muito muito obrigado obrigado por por todo o todo o apoio, apoio, pelas pelas orações, orações, né, né, e que e Deus Deus venha venha abençoar abençoar os os irmãos. irmãos. Amém? Amém? Muito Muito obrigado. obrigado. Nós estávamos falando, a gente tem aqui uns minutinhos, né? A gente quer agradecer aos irmãos a palavra diz que a oração, ela é um canal muito importante para que a gente possa ter intimidade com Deus e fazer a vontade dele como ela já é obedecida no céu, né, irmão? Jesus falou: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu já é. Porque a natureza toda obedece a esse Deus, os anjos, os ministros, mas a gente, ser humano, o povo de coração duro, né? Aqui na terra, a vontade de Deus, infelizmente, nós que temos a imagem e semelhança dele, nós somos mais rebeldes em relação a isso do que qualquer outra das suas criaturas. Que o Senhor tenha misericórdia, que Ele então incline o nosso coração em humildade, em oração e em total dependência dEle. Meus queridos, nós estamos com esse desafio de coordenar, né, os nossos adolescentes. E eu já quero agradecer, Keila e irmãos, pelos motivos que foram colocados aqui. De fato, mesmo antes de imaginar a questão do Gabriel ser o líder, né, da COAC, e que nós seríamos convidados para estar acompanhando a ele, nós já vínhamos mobilizando aqui a nossa federação. Sou da Sul Metropolitana, meus irmãos, aqui na Costa Verde Mar, do Rio de Janeiro. Nós já vimos mobilizando a nossa federação e pastor Sandro principalmente, porque percebemos que os nossos adolescentes estavam parados. Na reunião de associação, não havia mais encontro dos adolescentes. E aquilo começou a entristecer o nosso coração, porque nós víamos então alguns grupinhos nas UAFs e o que é que acontecia, exatamente o que a Keila falou. Unia-se com os jovens, obviamente, mais maduros, conduziam as programações e esses pré-adolescentes de idade entre 12 e 14 anos ficavam ali à deriva, sem ter o que fazer ou sem participação efetiva. E nós estamos, assim, muito agradecidos a Deus, porque esse tempo que estaremos nessa gestão, de certa forma, o Senhor tem falado ao coração dos líderes para que reativem as suas FEUACs. E nós pedimos aos irmãos que esse momento aqui do Hora Brasil seja um pontapé para que os irmãos continuem intercedendo pelos nossos adolescentes congregacionais. Amém? Mas eu queria rapidamente aqui trazer uma reflexão para os irmãos sobre algo que eu tenho conversado com os pais no projeto Escola de Paz, que a gente realiza paralelo aos encontrões que estão sendo feitos em diversas regiões do país. Regiões Nordeste, Sudeste, não conseguimos ir até as igrejas do Sul, quem sabe um dia o Senhor nos dá essa oportunidade. Nesses encontrões, nós reunimos os adolescentes e reunimos os pais em lugares separados. E a gente tem levado uma palavra de alerta aos pais sobre o seguinte tema, meus queridos: nossos filhos também são alvos. São alvos das ciladas do inimigo, são alvos das dificuldades do tempo presente.
E eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, Deuteronômio, capítulo 11, verso 19. Moisés, quando estava preparando ali o povo, né, e falando, antes mesmo dele partir, cumprir sua missão aqui na terra, ele foi falando sobre os benefícios da obediência. E a gente vai ver, através das palavras de Moisés, um Deus sempre preocupado com as gerações que estão por vir, com as novas gerações, com a próxima geração. E ele disse aqui, ó, Deuteronômio 11, 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Tem outra versão que diz assim, meus irmãos: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa, nos momentos em que vocês estiverem andando, ou seja, em trânsito, viajando, se mudando, se locomovendo pelos caminhos, quando deitarem e quando vos levantardes para um novo dia. É muito interessante, irmãos, a orientação dada por Moisés aqui, vinda de Deus ao povo, que, como falamos, a preocupação de Deus com a próxima geração, a geração por vir, e sempre aquela ideia: fale de mim, ensine os meus princípios, ensine os meus mandamentos. Como? Tem que ser de forma extraordinária, eu tenho que ter um momento extraordinário para estar falando de Deus. Nem sempre. O Senhor fala aqui que essa conversa, esse preparo, esse ensino deve ser no cotidiano, naturalmente, no correr dos dias, no correr da vida, na rotina familiar, no jeito de ser de cada um. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a conhecerem ao único Deus. A palavra do Senhor diz, né? O próprio Deus disse: ouve, Israel, amarás, só há um Deus. E aí Jesus disse: amem ao Senhor. Todo mandamento se resume a isso: todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Se vocês aprenderem isso, então vocês conseguirão amar ao próximo como a vocês mesmos. Então, o que o Senhor está dizendo é: no cotidiano da vida, não pare de conversar sobre a pessoa maravilhosa desse Deus. E o verso diz: quando vocês estiverem sentados em casa, ou seja, a família reunida para uma refeição, coisa cada vez mais difícil hoje, meus irmãos, reunir a família em torno da mesa, né? Mas quando vocês tiverem essa oportunidade de estarem reunidos, quando vocês estiverem no lazer, viajando, mudando de um estado para o outro, falem de mim, falem da minha grandeza. E uma coisa importante que o Senhor diz: ao se deitar e quando se levantar para um novo dia, ensinem os mandamentos aos filhos de vocês. Os estudiosos dizem que os principais pensamentos que nós temos, eles acontecem na hora que nós vamos dormir, ao nos deitar, e na hora que despertamos. E é como se Deus aqui estivesse dizendo, nos dois importantes momentos em que a cabeça está focando os principais pensamentos do dia, da vida: falem de mim. Orem antes de dormir, um hábito que está também se extinguindo, porque parece que os nossos adolescentes são estranhos dentro da nossa própria casa. São abandonados dentro das nossas próprias casas. Os sociólogos, meus queridos, já estão chamando essa geração da geração do quarto, ou seja, são aqueles jovens que o prazer deles é estar trancado nos seus quartos, vivendo o perigo de um mundo virtual. O que está correndo no seu celular é muitas vezes mais importante do que está acontecendo em família, do que ouvir a experiência do pai, de uma avó, de um avô. Então, para ser mais rápida, eu vou só citar aqui
alguns perigos que estão circunscindando os nossos adolescentes, para que quando eu e você, meus queridos, estivermos orando, nós nos lembremos disso e coloquemos em oração, até para não tomar muito tempo dos irmãos. O primeiro perigo, meus irmãos, é que os nossos filhos são alvos hoje do excesso de tecnologia. As mídias sociais. Toda tecnologia é tecnologia de Deus. Todo conhecimento, se verdadeiro, é divino, vem do Pai. Mas quando é mal utilizado, de forma equivocada, de forma excessiva, virando um vício, então isso é extremamente perigoso. E já é lugar comum, os irmãos sabem o quanto que os nossos filhos hoje estão conectados com o mundo virtual. Não só os nossos filhos, nós também reconheçamos isso, nós também. Eu queria trazer um dado muito rápido aqui para os irmãos, para que a gente tenha cuidado, porque todo vício é pecado. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, não vou deixar-me dominar por elas. E eu e você, como pai, mãe, avô, tio e tia, sabemos o desafio que é tirar essas crianças de frente dessas telas, para passar mais tempo dialogando no olho a olho, falando sobre a vida, fazendo o que Deus já deixou aqui, ensinando, caminhando, conversando com eles. Meus queridos, observem esses dados. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente para os irmãos. O tempo que a gente anda passando nas telas. Vejam só, uma pesquisa de julho de 2020, não faz muito tempo, uma instituição chamada Hoopsite, em parceria com We Are Church, Nós Somos a Igreja, revelou o tempo em média que os brasileiros passam gastando com a internet a partir da pandemia, viu? Porque eu digo que eu não sei vocês, nós somos outros depois dessa pandemia maluca. Deus nos testou muito, Deus nos ensinou muito, mas também ficaram muitas cicatrizes maléficas. Vejam, os brasileiros passam, em média, 9 horas e 29 minutos por dia conectados à internet. Em média, irmãos. Acessando o celular para qualquer atividade digital. Vendo vídeo, olhando o Instagram, vendo o WhatsApp, acessando o banco, muito bem. Isso dá por ano um total de 145 dias a pessoa conectada à internet. A gente aprende na escola que um ano geralmente tem 365 dias. Nós passamos mais da metade conectados à internet. Então, isso é um perigo. Ore por isso, ore pelos seus adolescentes. Pegue mesmo o celular, se tiver a chance, nos almoços em restaurantes, nos momentos em família. É hora de desconectar para viver a vida coerente, a vida real, porque isso é artimanha, todo excesso é perigoso. Outro perigo, irmãos, para nós orarmos aqui dentro da palavra, já estou quase terminando, tá, Keilinha? São os relacionamentos descartáveis. O meu e o seu adolescente, os nossos adolescentes congregacionais, os adolescentes do mundo, estão vivendo relacionamentos muito diferentes dos que a gente tinha na nossa época, meus irmãos. Daqueles amigos que escreviam as cartinhas, que colecionavam, que viviam juntos. Hoje, o nosso relacionamento é descartável. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, não é? Perceber que os nossos filhos são servos de Deus, são criados para ter o seu coração e as suas emoções guardadas no Senhor. Não é essa ideia como foi colocada, né? Acho que algum irmão citou, essa coisa muito do momentâneo, do tem nada não, foi aquele que disse, não tem nada não, o importante é eu ser feliz, é viver o momento, né? De relacionamentos, às vezes, do ficar, dos namoros sem compromisso, das amizades que afetam diretamente as nossas crianças. Então, vamos orar por isso,
por outro lado, eles estão se sentindo desamparados, viu? Não nos deixemos intimidar por essa pretensa vanglória, me desculpe usar essa palavra, que o jovem e o adolescente de hoje tem. Desde muito cedo eles começam a dizer, eu sei, não é? Os pais não podem dizer nada. O avô, com a sua experiência de vida de anos, não pode, eu sei. E tem alguns que são mais grosseiros e dizem, não se meta, a vida é minha. Ah, se eu dissesse isso para minha mãe na época. Eu sei onde é que eu ia levar uma boa tapa para não esquecer que ela sabe porque viveu mais do que eu, né, irmãos? Mas também estamos vivendo uma crise de autoridade hoje, onde os pais acham que precisam servir aos filhos quando a Bíblia fala ao contrário. Então, queridos, oremos por essa questão. Senhor, guarda os meus filhos dos relacionamentos descartáveis. Não se deixe intimidar, irmãos. Fale para ir para os seus líderes, para os seus pastores. Abram as portas dos quartos dessas crianças. Chame ele para perto, sente no sofá. Você, pai, deixa ele sentir o furo do pelo da sua barba no rosto dele. Cheire, abrace, chegue perto. Não se deixe intimidar. Porque o que essa geração tem, irmãos, é uma sensação de abandono. Por isso eles vão buscar, aqui, sair da realidade e ficar aqui nesse mundo virtual. E nós não podemos permitir isso, porque o nosso Deus é um Deus que vive um relacionamento de amor entre a Trindade. Há uma dança de amor entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse amor transbordou para nós e tem que transbordar de nós para a nossa família. Amém? Meus queridos, um outro problema do qual nossos filhos são alvo e a gente precisa estar atento, a violência e o abuso infantil. Abramos os nossos olhos. Isso é um perigo. Nós temos visto aí que entre os anos de 2016 e 2020, cerca de 180 mil crianças e adolescentes, irmão. Isso é para doer o nosso coração. Sofreram algum tipo de violência sexual no Brasil. Desses, 35 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta. Nós vemos isso aqui claramente no nosso estado. Eu sou paraibana, mas estou com vocês no estado do Rio de Janeiro. Crianças morrendo por bala perdida, pela violência dos pais. Isso é triste, meus irmãos. Oremos por isso e vigiemos o que os nossos filhos têm feito. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, diante desse panorama tão terrível, do qual o Senhor nos convoca a estar alertas, a batalharmos pela fé dos nossos filhos, em relação ao excesso de tecnologia, em relação às relações descartáveis, em relação à violência e o abuso sexual infantil. O bullying, estava agora orando, quero mandar um abraço para minha parceira de oração, ela sabe aí quem é na salinha. Como os nossos filhos às vezes enfrentam bullying, a violência verbal nas escolas, que a gente entenda que apesar de tudo isso, o Senhor está conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele guardará os nossos pés de serem presos. Eu quero deixar uma promessa do profeta Malaquias lá atrás, porque não tem nada de novo debaixo do sol. É a tecnologia que aumentou, mas os problemas, o pecado, sempre foi o mesmo, meus irmãos. Sempre houve violência, sempre houve falta de amor, sempre houve desconsideração. A promessa do Senhor em Malaquias 4:6 é: e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Amém? Tem outra versão que diz assim: e todas as tuas crianças serão ensinadas do Senhor, e grande será a paz. Tomemos posse disso, meus queridos. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E para os adolescentes que estão aí conosco, né, na live aqui, agradecer ao Paulinho, é gratificante ver esses jovens dedicados ao Senhor, louvando, usando os talentos. A missionária Sandra, eu não sei se ela está por aí ainda, ela deixou um texto muito lindo em Provérbios 4:23.
sobre tudo o que se deve guardar, meu querido adolescente. Guarde o seu coração, mas esconda mesmo, esconda o seu coração em Deus, porque é do seu coração que vai proceder as fontes da vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Keila, pela iniciativa.